Autobiografia de um Yogi, nosso terceiro vídeo. Sou o Renato e vamos aqui lendo os trechos para as nossas meditações e reflexões. Estudar leis espirituais. A sabedoria consiste em guiar a própria vida no temor a Deus, reverência ao próprio Criador. A lei kármica de causa e efeito opera mecanicamente e matematicamente. Seu funcionamento pode ser cientificamente manipulado por homens de sabedoria divina. Um corpo doentio não indica que faltam poderes divinos a um guru, nem a saúde permanente necessariamente indica a iluminação interna. As qualificações que distinguem um mestre não são físicas, mas espirituais. Dedique-se de tudo o coração à compreensão divina. As preocupações triviais da vida cotidiana não satisfazem nossas necessidades mais profundas. Também de sabedoria o homem tem fome inata. Alcançar a salvação final no Senhor é realmente descobrir que o corpo preencheu completamente seus objetivos. A obra de um guru no mundo é aliviar as tristezas da humanidade, por meios espirituais, por conselho intelectual, pelo poder da vontade ou ainda pela transferência física das doenças. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas, como diz lá na Bíblia em Mateus 6. O verdadeiro conhecimento é sempre poder. Ordem cósmica igual a ordem moral. Lembre-se que a educação na Índia antiga tratava com o senso de nobreza do grande propósito da vida humana, tratava sobre um alto padrão de cultura e disciplina autoimposta, autorrespeito e reverência aos outros, grande consideração pelo dever, exercício de autoconfiança e individualidade, sentimento sadio de solidariedade e alto padrão de dignidade acadêmica. A atitude científica que se deve adotar em qualquer assunto é a de saber se é verdade. Todas as partes da criação estão interligadas e permutam suas influências. O ritmo equilibrado do universo tem sua raiz na reciprocidade. O que o homem fez pode desfazer. Após a meditação e a prece profundas, ele está em contato com a sua consciência divina. Não há poder maior que esta proteção interior. O homem, em seu aspecto mortal, tem de combater dois grupos de forças. Primeiro, os tumultos de seu próprio ser, causados pela mistura de elementos da terra, água, fogo, ar e éter. Segundo, os poderes externos e desintegradores da natureza. Enquanto o homem luta com a sua mentalidade, é afetado por miríades de mutações do céu e da terra. O que o homem fez pode desfazer. Ninguém, além dele mesmo, foi o instigador das causas cujos efeitos agora prevalecem em sua vida. Ele pode superar qualquer limitação porque a criou com suas próprias ações em primeiro lugar e porque possui recursos espirituais que não estão sujeitos às pressões planetárias. Enquanto permanecer confuso em seu estado comum de amnésia espiritual, experimentará os grilhões sutis das leis do ambiente. As Escrituras salientam que o homem deve satisfazer as leis da natureza, mas sem desacreditar a onipotência divina. Ele deveria dizer: Senhor, confio em Ti e sei que podes me ajudar, mas tentarei de todos os modos
reparar qualquer mal que tenha causado. A fé na proteção divina e o uso correto da vontade que Deus dá ao homem são forças mais formidáveis que as influências dos céus. O homem sábio derrota seus planetas, isto é, seu passado, transferindo sua fidelidade da criação para o Criador. Quanto mais ele realizar sua unidade com o Espírito, menos será dominado pela matéria. A alma sempre é livre, não tem morte porque não tem nascimento. Não pode ser regida pelos astros. O homem é uma alma e tem um corpo. Quando situa apropriadamente o seu senso de identidade, deixa para trás todos os padrões compulsivos. Despertar da vontade humana de escapar de seu cativeiro. Deus é harmonia. O devoto sintonizado com ele nunca realizará uma ação errônea. Suas atividades serão corretas e naturalmente cronometradas de acordo com as leis astrológicas. Só quando o viajante atingiu sua meta é que pode dispensar os seus mapas. Todos os males humanos se originam de alguma transgressão da lei universal. Assim como uma casa pode ser equipada com um para-raios de cobre para absorver a descarga do relâmpago, o templo do corpo pode ser protegido de alguns modos. A astrologia é o estudo das relações do homem aos estímulos planetários. Os astros não têm qualquer benevolência ou aversão consciente. Meramente enviam radiações positivas e negativas. Por si só, não ajudam nem prejudicam a humanidade, mas oferecem um canal lícito para a operação externa dos equilíbrios de causa e efeito que no passado cada homem pôs em movimento. O mapa astral só pode ser bem interpretado por homens de sabedoria intuitiva. Estes são raros. Uma criança nasce no dia e hora exatos em que os raios celestes estão em harmonia matemática com seu karma individual. A mensagem ousadamente proclamada através dos céus no momento do nascimento não tem a intenção de enfatizar o destino, o resultado do bem e do mal passados, mas o de despertar a vontade humana de escapar de seu cativeiro universal. O que o homem fez pode desfazer. Existem certas características mecânicas na lei do karma que podem ser habilmente ajustadas pelas mãos da sabedoria. Por uma série de meios, pela prece, pelo poder da vontade, pela meditação, e que pela consulta aos santos, pelo uso de braceletes astrológicos, os efeitos adversos do passado podem ser diminuídos ou anulados. Não é possível saciar a sede da alma apenas com leituras sobre a verdade. Deve-se beber profundamente na fonte da verdade, Deus. A autorrealização significa exatamente isto, a experiência direta de Deus. A característica de sua vida é amar a Deus e compartilhar seu amor com todos. Um verdadeiro yogi pode cumprir seus deveres no mundo onde ele é como manteiga na água e não como leite facilmente diluível da humanidade indisciplinada. O homem vulgar raramente ou nunca compreende que seu corpo é um reino governado do trono do crânio pelo imperador alma, com regentes subsidiários nos 6 centros espinhais ou esferas de consciência. Esta teocracia se estende a uma multidão de súditos obedientes, 27 trilhões de células dotadas de inteligência segura, apesar de aparentemente automática, com a qual executam todos os deveres corporais de crescimento, transformação e decomposição.
e 50 milhões de pensamentos e emoções essenciais, além das variações de fases alternativas na consciência do homem, numa vida média de 60 anos. Qualquer aparente insurreição no corpo ou na mente contra o imperador alma, manifestada como doença ou irracionalidade, não se deve à deslealdade dos humildes súditos, mas brotam do mau uso, presente ou passado, que o homem fez de sua individualidade ou livre-arbítrio, a ele conferido junto com a alma, e nunca revogável. Identificando-se com um ego superficial, acredita o homem que é ele quem pensa, que sente, digere alimentos e conserva-se vivo, jamais admitindo pela reflexão, apenas um pouco bastaria, que em sua vida ordinária ele não passa de um boneco das ações passadas, karma, e da natureza ou meio ambiente. Reações intelectuais, sentimentos, estados de espírito e hábitos de cada homem são meros efeitos de causas pretéritas, desta ou de uma vida anterior. Entretanto, acima destas influências, paira sublime sua alma régia, rejeitando verdades e liberdades transitórias, vai além de toda ilusão e penetra em seu ser irrestrito. O homem não é um corpo corruptível, mas uma alma vivente. Tendo recebido a realização de seu desejo supremo, ele está seguro no abrigo filial do Espírito inexaurível, bem-aventurado. Os efeitos rejuvenescedores do sono devem-se à perda temporária no ser humano da consciência do corpo e da respiração. Dormindo, a pessoa torna-se um yogi. Todas as noites executa inconscientemente o rito yogi de libertar-se da identificação com o corpo e de fundir sua força vital às correntes curativas na área central do cérebro e nos 6 subdínamos dos centros espinhais. Sem ter conhecimento, o homem, ao dormir, é recarregado pela energia cósmica que sustenta toda a vida. A introspecção, ou sentar-se em silêncio, é um processo não científico de forçar que a mente e os sentidos, amarrados pela força vital, se separem. A yoga capacita o devoto a ligar e desligar, conforme sua vontade, a corrente vital que vai para os 5 telefones sensoriais: visão, audição, olfato, paladar e tato, alcançando este poder de desligar os sentidos. E é algo simples para o yoga unir a mente com os reinos divinos ou com o mundo da matéria, à vontade. O ritual exterior não pode destruir a ignorância, pois não são mutuamente contraditórios. O conhecimento que foi experimentado destrói a ignorância. O conhecimento só pode surgir por meio da investigação. Quem sou eu? Como nasceu este universo? Quem o fez? Qual é a sua causa material? Este é o tipo de investigação a que me refiro. O intelecto não tem resposta para estar pronto para responder essas perguntas. Assim, os rishis desenvolveram a yoga como técnica de pesquisa espiritual. O verdadeiro yogi, retirando os pensamentos, a vontade e os sentimentos de identificação falsa com os desejos corporais, unindo a mente com as forças subconscientes nos santuários da coluna vertebral, vive desse modo no mundo como Deus planejou. Ele não é impelido por impulsos do passado, nem por motivações recentes de insensatez humana. Sê tu, ó Arjuna, um yogi. Kriya Yoga é o verdadeiro rito do fogo, muitas vezes enaltecido no Gita ou Gita.
O yogi joga seus anseios humanos numa fogueira monoteísta consagrada ao Deus incomparável. Esta é a verdadeira cerimônia yogi do fogo, em que todos os desejos passados e presentes são o combustível consumido pelo amor divino. A chama final recebe o sacrifício de toda loucura humana e o homem fica livre da escória. Seus ossos metafóricos, despojados de toda carne sensual, seu esqueleto kármico, branqueado pelos sóis antissépticos da sabedoria, inofensivo diante do homem e do Criador, ele está finalmente limpo. Deus é o mel, as organizações são as colmeias, ambos são necessários. Qualquer forma é inútil, naturalmente sem o espírito. Mas por que não deveria iniciar colmeias, operações cheias de néctar espiritual? Quem rejeita os deveres mundanos habituais só pode se justificar assumindo algum tipo de responsabilidade por uma família muito maior. O ideal de educação correta para os jovens sempre estivera em meu coração. Via claramente os resultados da escolaridade comum, que visa apenas o desenvolvimento do corpo e do intelecto, os valores morais e espirituais, sem cujo apreço nenhum homem pode se aproximar da felicidade, ainda estavam ausentes do currículo formal. Desenvolver sua plena estatura de seres humanos, nenhuma ação é possível sem o querer. Deus quer que seus filhos amem a cada coisa como parte dele e não que se enganem pensando que a morte é o fim de tudo. O homem ignorante vê apenas o muro intransponível da morte, que aparentemente oculta para sempre os amigos queridos. Mas o homem sem apego, que ama os outros como expressões do Senhor, compreende que na morte os seres amados apenas regressaram para um hausto de alegria em Deus. O devoto que renuncia às experiências comuns da vida matrimonial e da educação dos filhos para assumir maiores responsabilidades em relação à sociedade em geral, executa um trabalho muitas vezes acompanhado pela perseguição de um mundo que não o compreende, mas a identificação com grupos maiores ajuda o devoto a superar o egoísmo e traz recompensa divina. Banat, Banat, Banjai, fazendo, algum dia feito. Perseverem na meditação, dizia Lahiri Mahasaya. A morte e naturalmente o sono, a pequena morte, são uma necessidade fatal, livrando temporariamente da algema dos sentidos o ser humano não iluminado. Como a natureza essencial do homem é espírito, ele recebe no sono e na morte certos lembretes revivificantes que de sua natureza incorpórea. A lei equilibradora do karma exposta nas escrituras hindus é a da ação e reação, causa e efeito, semeadura e colheita. No processo da justiça natural, Rita, cada homem por seus pensamentos e ações vem a ser o modelador do seu destino. Quaisquer energias que ele próprio, sábia ou insensatamente, tenha posto em movimento, voltam a ele, a seu ponto de partida, como um círculo completando-se inexoravelmente a si mesmo. O mundo parece uma equação matemática. Por mais que se verifique em transposição de termos, ela se equilibra a si mesma. Todo segredo é dito, todo crime é punido, toda virtude é recompensada, todo mal é reparado em silêncio e certeza. Entender o karma como lei de justiça em que se fundamentam
as desigualdades da vida servem para libertar a mente humana do ressentimento contra Deus e contra o homem. A verdadeira educação não é injetada à força desde fontes exteriores. Ao contrário, ajuda a trazer à superfície a infinita reserva de sabedoria interior. Tendo a alma nascido muitas vezes, ou como dizem os hindus, viajado pela estrada da existência através de milhares de nascimentos, não há nada que ela não conheça. Não admira que seja capaz de rememorar o que antes sabia, pois investigação e aprendizagem são todas reminiscências.